Poderia falar dos impactos dos lançamentos no e-social SST sobre a RAT, que agora é SAT. Meu amigo, vou te dar uma super, hiper, mega recomendação sobre isso, cara. Acompanha lá meu amigo Jonathan Terres, que eu estava até respondendo a pergunta dele aqui agorinha, que ele é o cara aí do RAT, do SAT, do FAP. Então é o cara assim, que tira todas as minhas dúvidas quanto a esses pontos. Confesso assim que a parte de tributação não é uma de tributação de SST, não é uma área que eu tenho muito conforto, né? Assim, Thiago, você domina bem? Não, quero ter uma noção, né? Eu tenho uma noção aí de como é que funciona, do que é, mas confesso que não é uma área de conforto para mim. Então, por isso aí eu tenho amigos, tenho parceiros como o Jonathan Terres aí também, recomendo acompanhar o canal do YouTube dele, recomendo acompanhar o Instagram dele aí. Então eu sei que ele tem vídeos lá desmembrando o RAT, o que entra no RAT, quais são os critérios, o que vai impactar, ele vai conseguir te dar um direcionamento melhor aí, meu amigo, do que eu, tá? Porque se eu for falar aqui, às vezes eu vou acabar falando uma abobrinha aí, o Jonathan vai me chamar no privado. Ô, Thiago, você falou merda aí, cara. Desculpa, você falou coisa errada aí, Thiago. Ele vai me corrigir. Então, por isso eu recomendo meu amigo Jonathan aí, tá? Quem quiser saber um pouco mais de tributação de SST, ele é o cara certo para isso. Beleza? Agora, você quer saber como enviar, quais informações é obrigatório, opcional, eu consigo te passar certinho, tá bom? Pergunta da minha amiga Aline, engenheira legal. Aquela questão sobre técnico de enfermagem, bioimagem, que aplica contraste, fiquei em dúvida se o contraste não seria aplicado de radioisótopo que trata o anexo. Minha amiga, como eu falei, até não sei se foi você que fez essa pergunta, que até eu postei aqui no meu Instagram também. Eu confesso que eu não conheço a atividade. Eu sei que essa parte de bioimagem, de contraste, é aplicado um determinado agente químico no sangue da pessoa, que normalmente ele é um radioisótopo, ele é um agente químico radioativo e tudo mais, que daí ele vai fazer o contraste ao aplicar a imagem. Então eu sei que tem que é mais ou menos dessa forma que acontece. Mas, cara, eu nunca avaliei, eu nunca vi como é que funciona o processo, eu nunca li o manual desse radioisótopo para saber se tem algum tipo de contaminação. Então não é uma área que eu tenho experiência, expertise. Falo assim, poxa, e agora? Agora, assim, se eu fosse laudar, o que eu faria nesse caso? Cara, eu iria levantar todas as informações. Primeiro, conhecer o processo. Como é que funciona o processo? Como é que funciona a atividade? Como é que isso é aplicado? É aplicado numa gabine? É aplicado direto na pessoa? Como que é a exposição do trabalhador? Depois eu iria ver o que o próprio manual, a bula do medicamento, ele recomenda de proteção, o que tem ali. E eu ainda iria pesquisar alguns amigos que são experientes na área, que têm conhecimento na área de radioproteção. Entendeu? Então, assim, e não só isso. E se for um medicamento radioativo capaz de causar danos à saúde do trabalhador, não só do paciente, mas também do trabalhador, todo todo produto radioativo, onde que o trabalhador manipula, é obrigatório ter um PPR, Plano de Prevenção Radiológica, se eu não me engano. Eu iria solicitar o plano de proteção radiológica da empresa para verificar quais são as medidas de controle previstas ali. Então, assim, Thiago, é insalubre. Para ser insalubre, para começar, tem que ultrapassar o limite de tolerância. Mas é periculoso? Vai gerar o adicional de periculosidade? Então, cara, eu precisaria ter mais detalhes, saber como é que é a atividade executada para mim saber se é periculoso ou não. Por quê? Na periculosidade, eu preciso analisar as atividades que estão na NR16. Se tem uma atividade que está descrita lá, que o trabalhador está executando aqui de forma permanente, haverá um enquadramento da periculosidade. Como eu não conheço a atividade, não sei direito como que a atividade é executada, eu tenho uma leve noção, já cheguei a fazer orçamento para uma clínica de radioproteção aqui na minha cidade, que eles executam essa atividade, mas não cheguei a fechar o serviço, na época ainda do PPRA, né? Então, assim, não cheguei a fechar o serviço, então não conheci o processo, não conheço o processo. Então, para a gente falar assim, Thiago, me fala se é periculoso ou não, cara, eu precisava analisar mais. Precisava estudar mais a atividade, saber como é que a atividade é executada, para mim saber se haveria enquadramento ou não dentro da NR16. E para insalubridade tem que ultrapassar o limite de tolerância. Né? E tem que fazer as doses. Né? Então, assim, pelo pouco que eu já vi, essa atividade de radioproteção tem algumas
que, se não me engano, a medicina nuclear, né, ela tem algumas particularidades ali que, até onde eu sei, o risco é um pouco menor do que, por exemplo, uma pessoa que está aplicando um raio-x. Posso estar falando abobrinha, mas assim, volto a te dizer, porque eu não conheço a atividade. Teria que conhecer com mais detalhes a atividade para mim ter um direcionamento melhor. Ok?